Então, vamos parar de falar dos outros. Vamos falar de proposta, então. Qual é a proposta principal na questão de segurança pública? Que imagino que o senhor seja um admirador do modelo de trabalho do Bukele, como mencionou, lá em El Salvador. Existe alguma chance de adotar alguma medida inspirada nessa administração? Se ganharmos, chances totais. Na verdade, essa será... Há dois eixos num governo nosso. Um eixo é um eixo ligado ao aumento da competitividade e da produtividade do brasileiro. Por quê? Porque nós somos pobres, nós somos improdutivos e os nossos governantes falam mais em dar auxílio, tipo, tava agora a Janja levantando um botijão de gás, e menos em fazer com que as pessoas, sei lá, levantem um cheque, levantem alegre, a chave da compra de uma casa nova. Né? O Brasil tá indo num rumo muito ruim e o mundo vai ser muito duro com o Brasil nesse sentido. E do outro lado é a questão da criminalidade. É bizarro o que acontece no Brasil. Então, nessa parte de criminalidade, o que o Bukele fez é naturalmente uma inspiração. A gente tá falando do país que foi transformado aqui no hemisfério ocidental no mais seguro, e era um dos mais inseguros. Ele aplicou, em resumo, o direito penal do inimigo contra as facções criminosas que haviam ali, que faziam essa ocupação territorial, fez um grande presídio, alterou as leis, mantém o país num estado ali de emergência, que é renovado mensalmente, alterou a Constituição do país para permitir isso e foi recompensado eleitoralmente com uma vitória cachapante nas últimas eleições dele e do partido dele. Nós precisamos fazer isso entendendo o contexto brasileiro, que é um território muito maior que o de El Salvador e que tem inimigos que também são muito maiores, muito mais ricos do que as quadrilhas de El Salvador. Um exemplo, você não vai conseguir resolver a questão carioca só utilizando a polícia do Rio de Janeiro para se infiltrar nas favelas, destruir o Comando Vermelho e as outras facções. Você tem que, ao mesmo tempo, estar na fronteira do Paraná, evitando a entrada de mais droga. Mesma coisa na fronteira do Mato Grosso do Sul. Então a gente vai ter que ter Polícia Federal atuando, Forças Armadas. Um exemplo muito importante, a aeronáutica vai ser essencial nesse processo todo, e ao mesmo tempo toda a ocupação que é feita de uma favela por parte dos militares brasileiros tem que ser acompanhada por uma mudança logística naquela área para impedir que novos bandidos se insiram ali, e também por uma ocupação ideológica do Estado brasileiro. A gente está falando em suprimir a liderança que o crime exerce nos corações e mentes das pessoas, instalando escolas, programas profissionalizantes, escolas, no caso, militarizadas, e aí enfrentando um problema que é um problema que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de falar. A mão de obra do crime organizado ela é muito específica. São meninos pobres, oriundos dessas periferias, pardos e negros, filhos de famílias destruídas. Tem um estudo da FGV de 2007 que mostra que os rapazes que entram no crime organizado, que cometem crimes violentos em geral, eles, na maioria deles, caso mais de 70%, são filhos de famílias sem presença paterna. Esses garotos precisam de Estado forte, de lei forte, mas ao mesmo tempo de cuidado, de amparo e de exemplo. Então tem que ter escolas fortes em que esses meninos vão ter orientação no dia a dia. Evitar que esse garoto entre na indústria do crime é acabar com essa mão de obra de reposição, essa força de reposição que o crime utiliza para matar e morrer em nome dele. Esses meninos são os que mais matam, mas também os que mais morrem nessas guerras envolvendo o crime organizado. Seria o papel, então, da iniciativa privada nesse quesito? Porque você mencionou a questão do Estado forte, mas talvez tenha espaço para a iniciativa privada? Inicialmente, quem tem que ocupar, dado que é uma questão de militar e de ocupação estatal, é o Estado. Nesse sentido, vamos fazer um caso aqui especulativo. A gente toma uma favela, toma um complexo de favela, complexo da Penha, no Rio de Janeiro. O Estado faz a ocupação, elimina fisicamente a liderança do crime organizado, abre as vielas, cria avenidas ali, instala bases policiais e instala, por exemplo, uma escola, faz uma ocupação em que a escola é o centro nevrálgico daquele local. A partir desse momento, com cursos técnicos formando esses rapazes, naturalmente a instalação de negócios e a regulamentação fundiária das pessoas que moram ali, ou seja, elas passam a ser donas dos títulos de propriedade delas, vão fomentar uma economia natural e normal, ou seja, a economia formal brasileira para se instalar ali. O efeito nisso, o efeito cascata é colossal. A gente está falando de milhões de brasileiros que estão inseridos numa economia que é informal. E aí elas passam a ter título de propriedade. Com título de propriedade ela pode pegar um financiamento num banco, isso é um exemplo. Ela pode instalar uma empresa, essa empresa está devidamente instalada naquele endereço. Empresas maiores podem se instalar ali. Você vai ter um boom econômico nessas regiões, porque a lei e a ordem foi garantida, e com lei e ordem você garante o básico para a existência do capitalismo, que é a ideia de propriedade. Aquelas pessoas, inclusive, não são titulares de nada. Elas têm uma posse precária garantida pelo tráfico, que é a força ali. Então, a iniciativa privada ela vai ter, vamos dizer, um papel secundário, e eu não falo secundário porque é menor, mas secundário porque ele vem em segundo ao do poder público, que é o de criar prosperidade após o estabelecimento da ordem. E essa função secundária da iniciativa privada, ela se mantém em outros aspectos, como, por exemplo, a economia?
Não, na economia ela é a força motriz da economia brasileira. O talento do empresário, do trabalhador brasileiro, eles têm que ser fomentados. Nesse sentido, a gente tem que pensar em como aumentar a produtividade do brasileiro. O que significa produtividade? É a quantidade de dinheiro gerada por hora de trabalho de um trabalhador, né, do nosso país. E isso vai acontecer de diversas formas, desde do aumento da capacitação, do aumento dos cursos técnicos de formação técnica desse brasileiro, diminuição do custo do dinheiro, e você vai conseguir diminuir o custo do dinheiro, reduzindo a taxa Selic, você vai reduzir a taxa Selic fazendo reformas que impeçam o Estado brasileiro de colapsar, ou seja, haja um horizonte que o Brasil será um bom pagador, portanto pode pagar juros menores, o mercado vai falar, ok, esse título brasileiro dá para pegar aqui a 7% ao ano e não a 15% como está hoje. Com o dinheiro mais barato, as pessoas vão ter mais vontade de empreender, e ao mesmo tempo alterar o oligopólio bancário brasileiro, porque a gente tem hoje bancos com o maior spread bancário do mundo, independente de todos os custos operacionais que tem aqui no Brasil, a dificuldade de você, por exemplo, cobrar uma dívida, que os bancos reclamam disso, eles também cobram 20% de taxa de lucro, que é muito maior do que os dos países em desenvolvimento, de muitos outros lugares. As taxas que os bancos praticam no Brasil são muito altas, né? Então nós temos que alterar isso, aumentando a concorrência bancária. Se você reduz esses gastos, como eu citei, os cortes que nós precisamos fazer para evitar o colapso das contas fiscais, e isso diminui o valor da taxa de juros, a taxa Selic, você aumenta a capacidade de investimento, mais infraestrutura, mais energia elétrica mais barata, mais rodovia, mais ferrovia para escoar a produção. Então os fatores que tornam a nossa produção se tornam mais abundantes, o custo do Brasil se torna mais barato, e a capacidade do brasileiro, do empresário brasileiro de gerar valor aqui aumenta. Esse é o nosso objetivo e é isso que nós precisamos fazer, desesperadamente. Até porque o trem da história está passando, a gente ficou para trás. Em relação à questão da base do partido, todos estão alinhados nessa questão, e como foi o processo de criar essas ideias, essas doutrinas? Todos participaram ou apenas a principal cúpula? Inclusive o senhor deve permanecer. Essa é uma pergunta muito legal. Quando o Partido Missão foi montado, não havia uma doutrina pronta do Movimento Brasil Livre, por exemplo, prévia que se acoplaria ali. Então o que a gente propôs? Vamos criar um programa que chama Livro Amarelo, e o Livro Amarelo vai ser assim: qualquer um dentro do nosso campo pode se inscrever como pesquisador, e nós vamos montar uma equipe de pesquisa enorme, separada por linhas temáticas. Então, turma de educação, especialistas em saúde, especialistas em defesa, em infraestrutura, em economia, em direito e justiça, segurança pública. Separamos essas pessoas e montamos essas equipes de pesquisa autônomas. O que a gente passou? Olha, os nossos valores são esses, os valores clássicos nossos, e dentro desse conjunto de valores vocês são livres para propor o que vocês quiserem. Então essas equipes estão já há praticamente 2 anos pesquisando e produzindo materiais, e a gente já publicou 4 livros, está saindo agora o 5º livro, o fascículo 5º livro amarelo, com diagnósticos e propostas para o Brasil. Essas propostas, elas já foram base para algumas candidaturas nossas para vereador em 2024, a gente ainda não tinha entrado muito em temas municipais, mas elas estão sendo claramente base para a construção de candidatura presidencial e de proposta para o Brasil. E esse é um desenho muito acho que é o programa mais democrático construído por um partido. Primeiro, por não ser de mentira, porque em geral você vai ver os programas dos partidos aí, é aquelas cartas de Papai Noel: precisamos desenvolver a economia acreditando no papel do trabalhador, somos a favor da segurança pública, mas com muita responsabilidade. É só platitude. Os nossos são propostas concretas que eu posso nominar para vocês. E essa é a beleza do jogo. É o programa mais aberto, mais participativo de todos, que é alterado ao longo do processo. A gente pode falar, o fascículo 3 teve algo que eu não concordei, e a gente conversa, discute e vai alterando, e tá funcionando muito bem. A gente vai, até o fim do ano, entregar os 6 fascículos, e para as eleições do ano que vem a gente vai ter publicado aí sim o compilado chamado O Livro Amarelo, que é o programa nosso para a primeira eleição. Em relação à energia e o Nordeste, queria abordar, queria que o senhor abordasse, na verdade, a ideia de transformar a região num polo de biodiesel. Nossa, fiquei muito feliz que você tá a par disso. É um dos temas que eu mais gosto de falar. Esse é um dos temas que mexe justamente com aquela espécie de ortodoxia liberal que muita gente tem. Tipo, vocês são um grupo liberal em termos econômicos e vocês são a favor da industrialização do Nordeste. Para muita gente liberal, o termo industrialização causa arrepios, porque vem Sudene na cabeça, vem um monte de coisa, né? Veja, o que a gente falou vamos aproveitar certas vantagens comparativas e fazer intervenções pontuais em áreas e regiões que há, interesse público em criar esse desenvolvimento, e 2, facilidade para isso. Então, a gente tem a região do Mato Piba, que é muito forte em soja e em milho. Essa região, ela pega Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, especialmente o oeste da Bahia. Ali,
logisticamente falando, inclusive para exportar para os Estados Unidos, você tem todas as possibilidades agora, tem ferrovias, tem porto, tem tudo. A ideia de você ter um polo de indústria para biodiesel, utilizando a Embrapa para manipulação, por exemplo, de sementes especializadas em, sei lá, oleaginosas, aí enfim, eu não vou entrar em parte química aqui, que nem é meu mérito, nem seria ambicioso nesse sentido, mas a Embrapa trabalhar na produção dessas sementes, e na pesquisa do Livro Amarelo, há material sobre isso, a oferta de dinheiro subsidiado para a instalação de usinas para isso, a criação desses entrepostos logísticos e silos, isso fomentaria ali um tipo de indústria que faz com que a gente não exporte, por exemplo, algo que já acontece no Brasil, que é o grão puro e simples. Toma o milho, toma a soja. Não, vamos entregar um biodiesel, tanto para exportar para fora quanto para usar aqui dentro. Isso é plenamente possível, é um exemplo de uma pequena articulação que você consegue fazer entre Estado e setor privado, pegando regiões hoje que são dominadas pela pobreza, tô falando assim, Maranhão, Piauí e Bahia, e transformar esses lugares em lugares efetivamente desenvolvidos. O agro sozinho já está fazendo uma parte importante disso. Imagina se a gente agrega o valor. E isso dá para ser repetido em todas as outras áreas. Você tem, por exemplo, uma produção de frutas já no Vale do São Francisco, até chegar ali na parte do Rio Grande do Norte, extremamente interessante. O Rio Grande do Norte é um dos maiores produtores de melão que tem. O que a gente pode agregar de valor nesse processo para a gente não só ficar, sei lá, consumindo a fruta in natura ou produzindo e exportando? Vamos fazer suco disso aí? Vamos fazer produtos? Eu dou sempre esse exemplo, que é o exemplo mais bizarro. O melão tem pra caramba lá no Rio Grande do Norte, mas japonês que ganha dinheiro com melão, com aquele sorvete melona. O Kim Kataguiri, né, japonês adora ficar andando pra lá e pra cá com o suquinho, com o sorvete. Vamos ter produtos? Vamos usar essa vantagem que a gente tem em produzir frutas de qualidade com preço bom e ter uma indústria, uma agroindústria produtora, vamos dizer, de produtos alimentícios com marcas nacionais. O Brasil é um país muito carismático, e isso é muito estranho. Nós somos carismáticos perante o mundo, mas nós não temos marcas internacionais. A única marca internacional que alguém vai lembrar é, sei lá, as Havaianas. Como pode um país tão carismático não ter uma marca global? Assim, eu estou sendo muito bacana em falar que as Havaianas seriam uma marca global. Marca de consumo. Nós temos que entrar nisso. A gente tem uma África consumindo produtos alimentícios aos montes, porque ela agora está nesse processo de desenvolvimento. O Brasil tem tudo para crescer na África, o Brasil tem tudo para crescer entre os indostânicos, na Ásia. Faz parte dessa vocação carismática, mas nós não temos marca. Temos que trabalhar para ter essas marcas globais, para usar essas vantagens que a gente tem, frutas, grãos, produção de produtos que nem são muito complexos. Não estou falando para a gente fazer agora microchips, não, vamos aproveitar a base que a gente já tem, que só de fazer isso, a gente fica numa posição muito boa. Uma coisa que é interessante da gente agregar aqui, a Holanda ganha mais dinheiro com o complexo agroindustrial do que a agricultura toda do Brasil, mesmo o Brasil sendo muito maior. Como é que pode? Paizinho como a Holanda. É que a gente fica só na etapa mais primária do processo. Definitivamente a gente tem que ter esses ganhos de complexidade. O Nordeste vai se beneficiar demais disso tudo, mas não é pouco, é muito, muito. E a gente vai conseguir fazer algo que é fundamental para a gente ter alterações políticas no Nordeste, que é, infelizmente, a região com a pior classe política do Brasil, que é a geração de classe média. Quem é de classe média não vende voto, e quem não vende voto não vota em cara do centrão. A ala mais radical do partido e do movimento, como que eles enxergaram essa questão de ideias de industrialização, que não necessariamente estão alinhadas à base liberal? Olha, hoje eu sou o cara mais radical do grupo. Falo tranquilidade, assim, falo inclusive nas minhas lives as maiores atrocidades aí. Todo mundo fica preocupado com as minhas falas, mas eu acho que a linha ideológica nossa, uma das características nossas é justamente adotar essa espécie de criatividade e uma boa vontade em juntar perspectivas diferentes. Então nós conseguimos juntar uma galera que é liberal e fiscalista e que veja a necessidade política do desenvolvimento e formação de classe média no Nordeste. Uma coisa que eu chego para um liberal e falo, entendi, você é contra a industrialização, você é contra o Estado querer dirigir alguma coisa nessa região, mas entenda, você nunca vai passar as reformas que você quer enquanto você tiver um monte de vagabundo do Centrão, que você nem sabe o nome, sendo eleito numa cidade do interior do Nordeste. Por exemplo, o Hugo Mota, para dar um exemplo. O Hugo Mota é um cara lá do interior da Paraíba. O Hugo Mota não tá ligando para sua agenda liberal. Entretanto, o Hugo Mota é presidente da Câmara. E antes era quem? O Arthur Lira, de Arapiraca. Como resolver isso? Formando classe média lá, né? Então, me ajuda a construir classe média. Quando você traz o problema político pro liberal ortodoxo, aí ele entende o papel que a economia tem na questão política e o papel que a política tem na economia. Aí a gente vai falar de economia política e não mais apenas, vamos dizer, ficar repetindo jargões de Facebook ou de Twitter, como acontece. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like,
Comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.